Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E não repara que a tela tá pequenininha aqui no canto, é porque esses dias a gente tá em live e a gente tá gravando em live, Tempo tá? curto, então paciência. O tempo é curto não, né? Que a gente tá em live, Eita. então é o tempo todo em live, a gente não desliga a live em momento nenhum. Não. Então a gente tá tendo que gravar em live e aí, pra não ter nenhum tipo de problema, a gente já Mudou um pouquinho. A gente mudou um pouquinho pra poder não dar problema no react, certo? Acabando a live a gente volta pro mesmo design. Hoje nós vamos assistir Karen Insultou no Mercado, quartas Rest 84. Do Luba. Do Luba TV. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Então podemos ver aqui que amanhã por volta das 6 horas da manhã estará um frio de cair os cabelos. É com você, Fábio. Muito obrigado, Júnior. E agora vamos à Fábio nossa Júnior. principal notícia da noite. A ascensão dos calvos na nossa sociedade. Fábio, é o momento você sabia que deles. 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos de idade? 30%? Mas eu já passei dos 30, então qual é a porcentagem pra quem é... 50% antes dos 50. 50%? É, meu amigo, tem que cuidar, tem que cuidar. Eu não sabia desses números, é que é um pouco difícil pra eu falar sobre isso. Você quer conversar? A gente pode conversar depois. Ah, eu não sei, eu fico meio sem jeito, eu tenho um pouco de vergonha, sabe? Não, meu amigo. Você é corajoso. Vulnerabilidade é sinal de coragem. Eu sei. Tô aqui por você, beleza? Porque daí vier. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tamo junto. Pode contar comigo também. Estamos felizes em anunciar que o nosso jornal é patrocinado pela Manual, uma empresa britânica especializada para estágios iniciais. Alô, Manual, patrocina nós. Ó, vamos ver esse aqui é muito importante. Crédito. Equipe Luba TV. Aproveitei o bolo. Anotaram a receita? Eu não tenho. Caramba. Oi? Opa! Olá, eu sou o Luba e sejam bem-vindos a mais uma Cação, hein? Reddit, onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. E eu acho que vocês conhecem o perfil do tipo de pessoa que a gente vai tentar ridicularizar hoje. Eu digo tentar porque às vezes a gente lê essas histórias e não consegue nem ridicularizar. A gente só fica triste, chateado, nervoso, Depressivo, bravo é. com aquele calanguinho que há alguns milhões de anos atrás decidiu sair da água. E passando um pouquinho pra frente, nós temos seres humanos que fazem essas coisas. Entitled Parents. Reddit.com.br/Entitled Parents. Pais intitulados. Eu entendo que ter filho é uma coisa difícil. Eu entendo que ter filho é uma coisa desafiadora. Eu entendo que ter mais de um filho, às vezes, é extremamente desafiador. Mas ele é a sua responsabilidade. Não é porque você é mãe, nossa, é pai, beleza. é seja lá o que for, que você deveria ter tudo que você quer só por causa disso. Eu entendo que você quer folga no trabalho pra passar mais tempo com os seus filhos, mas eu, seu colega de trabalho, não deveria trabalhar o dobro só porque você tem filhos. Vocês entendem onde é que eu quero chegar? Pais intitulados. E a gente vai ler uma história que tem o título de Senhora Perde a Cabeça porque eu sou surdo. Essa vai ser boa, hein? Essa vai ser, ó... Vocês estão com fé na humanidade? Que bom! Vocês Tira o número do episódio bem pensado, bem pensado, bem pensado, bem pensado. estão prestes a perder ela. Contexto. Eu trabalho em uma franquia de mercado como repositor. Ok. A loja aqui é pequena, então a maioria dos empregados fazem praticamente qualquer tarefa. Bem, eu sou surdo, consigo ouvir fracamente alguns barulhos, como portas batendo, toques altos de telefone e algumas coisas assim. Porém, não consigo ouvir vozes, nem mesmo gritos altos. Eu conheço a linguagem de sinais e utilizo um PIN na minha máscara que informa as pessoas que sou surdo. Além disso, tenho um pequeno caderno que tem uma variedade de respostas pré-escritas para algumas perguntas. Apesar da comunicação ser difícil algumas vezes, eu dou o meu melhor para que tudo dê certo e sou muito bem preparado. A maioria das pessoas são compreensíveis, se esforçam comigo e nos comunicamos bem. Algumas pessoas até fazem a linguagem de sinais, o que sempre me faz sorrir. Sou muito jovem e não pareço a típica pessoa deficiente auditiva. Então, quando as pessoas ficam um pouco mal-humoradas por eu não responder imediatamente, logo elas se desculpam. Eu não sei há quanto tempo, eu não sei se ele se tornou surdo ou vive assim
assim basicamente a vida inteira. Mas eu entendo que uma pessoa dessa toma todas as precauções pra se preparar pro que der e vier no dia a dia. Mas querendo ou não, vai ter coisas que você não vai conseguir se preparar. Você não vai conseguir controlar o mundo inteiro à sua volta pra se preparar. O que talvez pode causar frustrações, caso alguém venha a ser mal educado com você. E aí que entra a empatia. Se você tá num dia ruim, se irritou, seja lá pelo que foi, e você não conseguiu se comunicar e depois percebeu que a pessoa é surda, você precisa ter empatia. Você precisa compreender as dificuldades dessa pessoa. E principalmente que ela não é obrigada a lidar com o seu estresse. E uma coisa que sempre me tira do sério é alguém destratar uma pessoa surda, uma pessoa cega, como se aquela pessoa escolheu ser assim, sabe? Não custa nada lembrar das dificuldades que essa pessoa já passa todos os dias e se acalmar um pouquinho. Ou seja, ser uma pessoa decente. Enfim, vamos lá. Não dessa vez. E é aqui que a história fica boa, ok? Essa noite eu estava meio sem ter o que fazer, então decidi começar mais cedo a reposição das prateleiras. Como isso foi mais cedo do que eu normalmente começava, havia mais pessoas na loja. Mas, nada demais. Ok. Mais ou menos depois que esvaziei metade do carrinho, estou na seção de toalhas de papel, quando sinto alguém cutucando meu ombro. Cara, isso é uma coisa que eu odeio. Eu odeio. Não me toca! Por favor. Eu pulo e me viro assustado ao ver essa senhora. Ela é mais alta que eu. E eu tenho 1,80. Carai. É muito magra. Provavelmente dos meados dos 50. Cabelo loiro, crespo, preso apenas por um boné maga. Ok. Não que haja algo de errado em apoiar Trump, mas essa senhora atingiu todos os estereótipos de um apoiador. Maga, pra quem não sabe, acho que significa Make America Great Again. É basicamente o slogan do Trump. Basicamente. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de política, porque o YouTube está desmonetizando qualquer palavrinha. E, sinceramente, eu tenho um cachorro agora. E toda hora eu tenho que comprar brinquedo. Então, vocês me dão licença, eu preciso de dinheiro. Isso foi em setembro de 2020. Ok. Foi logo antes da candidatura. Não, ele já era presidente. Ok, desculpa. E é claro que ela não usava máscara. Eu percebi que ela começou a gritar pelo olhar agressivo em seu rosto. Então eu apontei para o meu pin e orelhas, tentando comunicar que não posso ouvi-la. Nossa, eu só imagino. Ela já devia estar se esperneando desde o início do corredor ali dos papel toalha. E setembro de 2020? Tinha nem vacina ainda. E assim, independente do que você acha, independente do que você acredita, independente da opinião que você tenha, esse lugar provavelmente é um serviço privado e tem as próprias regras. E eu vou chutar aqui que uma das regras desse serviço e espaço privado são as pessoas usarem máscaras. E eu acho que a gente vai ver que ela tem um problema com isso também. Não sei. Só uma suposição aqui. De acordo com um outro cliente, do qual apresentarei daqui a pouco, ela estava dizendo coisas como: "Estou falando com você. Estou tentando te chamar faz 5 minutos." Duvido. Então ela dá um passo à frente, agarra meu cordão do crachá e puxa violentamente. Ele se solta do meu pescoço e ela joga no chão. Bro, isso tem nome. Agressão. Assédio. Puta que pariu. Nesse ponto estou muito nervoso e começando a entrar em pânico. Tento falar que não consigo ouvir, mas não tenho certeza de como saiu, pois nunca ouvi minha própria voz. Eu odeio essa mulher. Eu odeio essa mulher. E nesse ponto que o outro cliente entra em cena, eu o vejo virar o corredor. Um homem de 30 e poucos anos, suponho. E vem em direção da Karen. É claro, ele chamou. Eu não precisei nem chamar. Perguntando qual era o problema. Isso tudo ele escreveu para mim contando após o incidente. Ele olha para mim e eu aponto freneticamente pro pin da minha máscara. Pego meu caderno e rabisco. Eu sou surdo e não sei por que ela está gritando comigo. Ele se vira pra Karen e trocam algumas palavras. Eu ia falar pra trocar outra coisa. Mas aí perderia a razão, sabe? Não se faz isso. Infelizmente. Coisas como: "Você não vê que ele é surdo? Por que está gritando com o menino assim?" E respostas como: "Ele não é surdo. Ele está apenas me ignorando porque é um preguiçoso de merda." Claro. Muitas pessoas devem ignorar essa mulher. Claro, ela deve ser insuportável. Isso continua por alguns minutos e eu começo a chorar. Isso causa uma comoção, com pessoas começando a vir à nossa volta. Isso finalmente chamou a atenção dos meus dois... Uma comoção, com pessoas começando a vir à nossa volta. Isso finalmente chamou a atenção dos meus dois gerentes, o G1 e G2. O G1. Desculpa. O G1 conhece a linguagem de sinais e me pergunta se estou bem. Digo que sim, enxugo as lágrimas e pego meu cordão do chão. Ele me diz para pegar minhas coisas e esperar por ele no refeitório. Cerca de 15 minutos depois, os dois gerentes entraram com um policial. Yes! 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 Caralho! A Karen havia sido presa!
Deus do céu. Justo. Nossa, Make cara, America poucos great again. momentos que eu tenho uma satisfação tão grande assim. Eu tenho que apreciar. Eles me explicam em linguagem de sinais que ela havia sido presa por agressão de terceiro grau e o policial precisava de uma declaração por escrito e pergunta se eu gostaria de prestar queixa. Sim, por favor, por favor, Sim. por favor. Faz. Make America great again. Please! Make Eu America alegremente digo que sim. Yes! E dou minha declaração. A fé na humanidade foi perdida por um tempo e agora restaurou um Bora, pouquinho. vai dar certo. O cliente legal ficou por ali e eu escrevi uma nota de agradecimento a ele. O gerente também deu a ele um vale compras por ser um cidadão íntegro. Olha que só. da hora. Cidadão íntegro. Não sei, a expressão é engraçada, mas que bom que ele recebeu aí o vale compras. Essa foi de longe a pior experiência que tive com uma cliente. Mas sou grato por existirem pessoas incríveis como cliente legal e meus 2 gerentes. Ah, e a Karen foi condenada a alguns meses de prisão. Liberada condicional e foi multada em uma quantia considerável. E sinceramente espero que isso destrua a sua vida. Eu não acho sei se é... frio. Tipo assim, eu quero acho acreditar que, que tipo, ela adianta. não- Eu quero acreditar que Eu uma acho pessoa que adianta dessa pra vai caramba, aprender a sua lição. Dá Eu não Frente, consigo não. imaginar eu ficar 3 dias preso. Cara, é tão Mas, difícil. uma Tipo, semana preso. esse é um momento que eu desabafo um Deve pouquinho. ser Sei lá, horrível. eu acho tão Ainda mexe difícil no bolso, fazer as pessoas velho. serem gentis, sabe? Porque é uma coisa que a gente espera dos outros. É uma coisa que Tipo, deveria gente, ser né, padrão filho? Já de viu, todo né? ser humano. Ah. Talvez não necessariamente agir com gentileza, mas pelo menos não ser babaca. Não agir É. como essa mulher. Independente se fosse uma pessoa surda atrapalhar ou não, ninguém. É não se tão trata pouco. alguém assim. Eu sinceramente não acredito que todo mundo tenha que tratar todo mundo da melhor maneira possível, Não, com gente, todas as trata palavras mais educadas do mundo. Basta você tratar as pode ser pessoas mais justamente, grosso. não fazer o que você não gostaria que fizesse com você. E nesse caso, obviamente, perceber que você agiu de uma maneira extremamente filha da p, mesmo antes e depois de descobrir que a pessoa é surda. Mas enfim, essa foi a história de hoje. Eu achei que a Cara, gente que teria história, um pai mano. ou uma mãe ou sei lá o que intitulados. Mas nós tivemos uma Karen intitulada. É bom conteúdo também? Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo pra quem quiser. Ah, E entendi. É, não sei Não. por que foi esse O ano pai pai intitulado ou não. Mas muito legal, obrigado Luba TV Muito. por trazer essa história pra gente com um final feliz, né? Né? Finalmente alguma coisa que, tipo, deu certo. Deu certo, ela eu gostei. recebeu o que ela merecia. Eu gostei da história, foi uma boa Também. história. E até a próxima. Tchau. É isso? Bota meu povo.